E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, galera dos 7 anos. Vamos para mais um ano de estudos, conhecimentos, e esse ano ainda, vocês longinho de mim, né? Mas vamos embora. O primeiro dos assuntos que nós vamos começar a trabalhar agora são duas teorias. Teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas. O que seria isso? O que são essas teorias? A primeira delas, a teoria da deriva continental. Um meteorologista chamado de Alfred Wegener, um alemão, ele afirmou que há mais ou menos 200 milhões de anos atrás não existiam os continentes, existia um supercontinente, né? Uma única massa continental, um único continente que ele dava o nome de Pangeia. E ao seu redor existia um único oceano chamado de Pantalasa. O ponto crucial, né, para o desenvolvimento dessa teoria desse cara ali assim, que ele observou a existência de movimentação entre os continentes. Como é que ele deduziu? Ele observou que a costa da América do Sul, como está na imagem ali atrás, a costa da América do Sul, onde está o Brasil, ele parecia que se encaixava na costa da África, na costa do continente africano. Parecia que alguns milhões de anos atrás, ambas estariam próximas. Outro dos vestígios que ele apontou nos estudos dele também, que ele comprovou que alguns milhões de anos atrás isso tudo era um bloco só de terra, é que existia fósseis de animais e plantas iguais aqui na América do Sul, existia na África, lá na Oceania, principalmente na Austrália. Então, com as pesquisas todas dele, ele deduziu que alguns milhões de anos atrás, né, existia um único bloco de terra, um único supercontinente, que, como eu falei, se chamava Pangeia. A teoria explicada ali para o Alfred Wegener, da teoria da deriva continental, ela ainda não foi muito levada a sério, por mais que ele comprovou com seus estudos que existia fósseis em regiões diferentes, na América do Sul mesmo, os fósseis iguais a que tinha na África, e como é que esses animais iam atravessar todo o Oceano Atlântico. Por mais que ele comprovou que alguns continentes passassem a se encaixar, ela não foi tão divulgada, não foi tão usada. Mas um tempo depois da morte dele, né, se comprovou sim que existia uma movimentação no nosso planeta Terra, uma movimentação interna. Que aí sim, essa teoria dele voltou à tona e que começou a se explicar a teoria das placas tectônicas. Tá? O nosso planeta Terra, não é formado por um grande bloco de rocha, e sim por vários pedacinhos, como se fosse um grande quebra-cabeça, né? E esses blocos de terras, eles estão flutuando sobre um mar de magma, um mar de lava. E esse mar, teoricamente, ele está em constante movimento. Então a Terra, ela foi dividida, mais ou menos dividida em 14 blocos, blocos de terras assim, cada um com um nome diferente, dependendo da localização, né? E as quais, né, tem um movimento lento e contínuo, centímetros por ano. Em alguns lugares, essas placas, elas estão se afastando. Em alguns lugares, elas estão colidindo, batendo. Em alguns lugares, elas estão deslizando. Eu já vou explicar mais pra frente como a outra, uns bloquinhos ali assim. Então, a teoria de Alfred Wegener, lá em 1913, né, ela afirmava que a Terra, como eu falei antes, era um supercontinente, a Pangeia. E por causa dessa movimentação do magma, essas terras elas foram se partindo aos poucos e se distanciando, chegando no que a gente conhece hoje dos continentes. E a teoria se desenvolve também que, como é um movimento constante, daqui a alguns milhões de anos, o mapa que a gente está vendo aqui vai ser totalmente diferente. Então, existe 3 movimentos dessas placas no nosso planeta, é assim. Como eu falei antes, existe um movimento de afastamento, existe um movimento de colisão e o deslizamento lateral, tá? Vamos imaginar essas duas esponjas aqui, né, que seriam a crosta terrestre nossa ali assim, tá? Então, no movimento de afastamento, ou também chamado de divergente,
é onde uma placa e outra assim, vamos botar a parte verde que acho que fica melhor para vocês visualizarem, né? Onde as placas, né, elas estão se afastando aos pouquinhos, em torno de 3, 4 centímetros por ano, tá? E no meio desses afastamentos surgem alguns vulcões, né? Esse afastamento acontece a maioria no fundo dos oceanos e vai surgindo cadeias de montanhas e vai saindo a lava, ela vai esfriando e vai aumentando o tamanho da crosta terrestre, olha assim, né? Outro dos movimentos são as de colisões, que é onde uma placa bate na outra. Deixa eu colocar de lado aqui assim. Então, nós temos duas placas ali assim, que uma placa ela vai batendo na outra consequentemente. Uma delas vai se encaixando, vai descendo para o fundo do nosso interior da nossa terra, e a outra para cima vai meio que se dobrando. E é aqui que se forma as grandes cadeias de montanhas. Também é aqui onde acontece grandes terremotos, porque nesse choque há muita movimentação de terra e é ali que acontece os grandes tsunamis. Também se acontecer embaixo do mar, essa colisão, onde acontecem os grandes terremotos, onde surgem as grandes montanhas, né, que nós temos no nosso planeta ali assim, e também grandes vulcões. Existem muitos vulcões ativos que ficam nesses lugares onde as placas acabam colidindo. E terceiro e último movimento ali assim, existe um movimento de deslizamento lateral, tá? Que é onde uma placa ela está deslizando uma para o lado e uma para o outro, né? Eles vão fazendo esse movimento. Também nesses movimentos aqui assim, nesse deslizamento que ele vai sempre para o mesmo lado, acontece grandes terremotos, né? Uma das mais famosas desses deslizamentos é a falha de Santo Andrés. Tem filme, vídeo, tudo no YouTube, existe filme. Tem mesmo a falha de Santo Andrés que fica lá nos Estados Unidos, que o pessoal que fazem pesquisa, os cientistas lá, eles acreditam que vai acontecer, não demora muitos anos, eles não sabem exatamente prever, mas que vai acontecer o Big One, o grande terremoto, que é para chegar, tem uma escala chamada escala Richter, que vai de 1 a 10, quanto mais chegar próximo a 10, mais destrutível é esse terremoto. Lá tem-se a previsão disso acontecer em alguns anos, ou milhões de anos, alguns anos mesmo, que estão acumulando tanta energia nesse deslizamento, né? Estão deslizando tanta energia que daqui a algum tempo vai acontecer um grande terremoto e que grandes chances de essas placas se deslocarem uma da outra. E acontecer uma grande falha, um buraco lá. Mas isso são previsões que não sabe se vai ser hoje, amanhã, daqui de 100 anos, 200, 300, 400, 500, não se sabe, mas se tem uma previsão de esse grande Big One, grande terremoto. Mas não se preocupe, fica longe de nós aqui, tá? A gente até às vezes, quem sabe, pela força, às vezes a gente sinta, mas é meio difícil. Então, assim, pessoal, pra gente entender um pouco mais que seria esse movimento das placas, coloquei um pouquinho de farinha no fundo verde ali assim, né? E vamos imaginar que essa farinha seria o magma, a lava, que existe dentro da nossa Terra. E vamos imaginar aqui que a gente tem os dois continentes, né? Então, eles estão ali assim, bonitinhos, né? E o primeiro do movimento seria o de afastamento. Então, que eles estão se afastando. Vocês podem perceber, ó, conforme eu puxei as bolachas, que vai formando outros gruminhos ali no meio, né? Vai aumentando também, que ele não vai aparecendo essa parte do magma, né? Vai surgindo ali assim. Teoricamente, ele vai resfriar e vai virar rocha sólida. O segundo dos movimentos seria o de colisão, né? Quando uma placa bate na outra. Vamos ver lá assim, ó. Então, ó, estão vendo que a hora que eu pressionei uma da outra, que elas colidiram, formou-se as montanhas, né? Ali onde ocorrem erupções vulcânicas, porque nessa batida ali assim, em algum lugar esse magma que tava lá no fundo, né? No caso a nossa farinha, ela subiu, ela, né, saiu lá do centro da Terra, né? E é onde também acontecem os terremotos, porque imagine as duas se socando, batendo uma da outra, né? E o último dos movimentos seria o de deslocamento lateral. Dá uma ajeitadinha no nosso magma, assim, ó. Então, seria o quê?
Uma placa vai para um lado, outra vai para outro, ó. Pode perceber que mesmo ali assim, ó, de deslizamento, vai surgindo, vai subindo também um pouquinho de lava e elas vão raspando uma na outra, ocorrendo às vezes também grandes terremotos. Então, vocês vão receber tudo que eu falei agora, vocês vão receber impresso, né? Conteúdo ali assim, com explicações, com mais desenhos, né? Os desenhos eu tirei no meu, um pouquinho mais de informações. No dia que a diretora for lá nas aulas de ciência e entregar para vocês as atividades, né? Existem algumas coisas que vocês vão ter que responder no nessa folha mesmo, para quando voltar para a escola vocês entregarem novamente, que são as 5 primeiras questões. Mas existe outras 2 atividades que vocês vão fazer no caderno de ciências. Então, providencie um caderno, pode ser junto com outra matéria, sem problema nenhum. Separa uma parte para ciências, onde vocês vão colar algumas atividades que eu vou mandar vocês fazerem, tá? E que essas atividades que vocês vão fazer, vocês vão ter que me enviar via WhatsApp no particular, tá? Especificando, eu sou fulano de tal, turma tal, com foto, dependendo da data do grupo A e o grupo B, tá lá especificadinho qual data que vocês têm que me enviar essas atividades, tá? A primeira delas, vocês vão pintar as placas tectônicas, tá? Como tá ali assim, são 12 placas. Tentar pintar o máximo colorido possível. Se não tem 2 tons, você pode pintar um tipo vermelho. Pinta um pouco mais forte, outro pinta mais fraco. Então, elas estão pontilhadas ali assim, tá? E a segunda atividade que vocês vão me enviar via WhatsApp é um quebra-cabeça pra gente tentar recriar como era os continentes, ou melhor, o único continente é a Pangeia, há 200 milhões de anos atrás, tá? Que vocês vão receber, né, numa outra folha, vocês vão recortar, colhem bem bonitinho e tentem encaixar o máximo possível. Eles não vão ficar 100% encaixados, né, impressão, tudo, mas tente encaixar o máximo que vocês puderem, ele assim, mais próximos possíveis, assim, como se fosse um grande quebra-cabeça, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, pode me mandar o WhatsApp, tirar dúvidas, o desenho também. Se tiver dúvidas, me peçam, que eu mando a foto dele assim. E